Quais os riscos de comprar imóveis em leilões? Investir no imóvel que está em leilão. Quais são os riscos? Muita gente preocupada com isso. Então, olha só, existem riscos? Lógico que existem riscos. Agora, nós temos que saber que tipo de riscos são, ok? Por exemplo, se você colocar dinheiro numa criptomoeda, o risco que você tem é de ficar sem o seu capital, simples assim. Se você colocar o seu dinheiro em ações, mesma coisa, o risco é de você perder o dinheiro. Né? Agora, veja bem, se você compra um imóvel, então você coloca o imóvel ou num banco, no caso de um leilão extrajudicial, ou você coloca lá na justiça, no caso de um leilão extrajudicial. Então, você é um toma lá da cá, você coloca o dinheiro e pega um imóvel, a princípio, esse imóvel é seu. Agora, pode acontecer de você perder dinheiro? Acontece só em um caso, quando você não sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, teve uma pessoa que me procurou e ele perdeu 175 mil reais na compra de um imóvel. Aí eu fui, como que você perdeu esse dinheiro? Aí eu fui olhar o processo. O que aconteceu? Ele comprou um direito sobre um imóvel. Ele não comprou o imóvel, ele comprou os direitos sobre o imóvel. Ele não se atentou para esse detalhe. Então existem leilões de direitos sobre o imóvel, não é a compra do imóvel. Então, o que aconteceu? Ele comprou por 110 mil reais, achando que estava comprando o imóvel, e o imóvel valia 210 mil, e ele pagou 110 mil nos direitos. Porém, existia um saldo devedor que o arrematante assumiria de 175 mil reais. Cara, levou prejuízo. Mas levou por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, logicamente, se ele tivesse estudado ou contratado um especialista, logicamente que ele saberia que são direitos. Se são direitos, a pergunta é: esses direitos correspondem a quantos por cento, quantos por cento do imóvel? Porque são direitos sobre imóvel. Então, você compra um imóvel com alienação fiduciária. Os direitos que você está comprando são os valores que o devedor pagou até aquele momento. São esses valores que vão a leilão, ok? Que devem ir a leilão. No caso de um leilão judicial. Judicial, mas tem uma alienação fiduciária. Então, por exemplo, uma dívida de condomínio. Uma dívida de condomínio, mas são direitos porque o condomínio não pode entrar contra o devedor e penhorar o imóvel. Por que não? Porque o imóvel não é dele. Se é uma alienação fiduciária, quem é o credor? Quem é o proprietário do imóvel? É o banco, é o credor. Não é o devedor, que ele tem a posse do imóvel, mas não tem a propriedade. Ele só vai ter a propriedade depois que ele quitar o financiamento. Até então ele é um possuidor, tá, direto do imóvel. E os direitos que ele tem sobre o imóvel correspondem a quanto ele pagou do imóvel. Uma outra situação é o cara, por exemplo, que comprou um imóvel em compromisso de compra e venda. Ele comprou parcelado e não quitou ainda. Então, os direitos que ele tem sobre o imóvel correspondem a quanto ele pagou sobre o imóvel. Pode ser 30%, 50%. Se ele pagou 100%, ok, então ele tem 100% do imóvel. Então, muita gente perde dinheiro aí, por falta de conhecimento. Isso eu explico em detalhe dentro do Arrematação Acelerada, que é um curso do básico avançado para investidor, ou também está dentro do Especialista em Leilões, que é um curso formatado para advogados e quem é bacharel em direito, que conheça o direito. Então são dois cursos diferentes, eu explico isso lá, como comprar imóveis, na verdade não imóveis, mas direitos. Quando você deve comprar direitos sobre o imóvel? Quando ele for de 100%. Mas menos que isso não vira, você vai perder dinheiro. E tem como fazer isso, tá? E é um bom leilão, tá? Um bom negócio. Desde que você entenda o que tá fazendo. Sem conhecimento, você vai fazer que nem esse cara que perdeu todo o dinheiro aí, né? E lógico que ele vem me procurar pedindo uma solução. Falei, cara, desiste, você vai levar uma multa, mas é menor do que você pagou 175 mil. Aí você desiste, paga a multa e ponto. Então, mas porque ainda dava tempo dele fazer isso. Agora tem casos que não tem como o cara desistir, porque geralmente a arrematação é irretratável, irrevogável, aí já era um caso complicado, mas eu ensino como que você escapa caso você cometa um erro como esse. Então, o risco do leilão de imóveis, realmente o risco que existe é da demora, pode acontecer, de você, por exemplo, comprar um imóvel, talvez até por falta de informação também, ou pegar um advogado que não é especialista, e você ficar enrolado com um processo, no caso do judicial.
né? Você pode acontecer. Como tem o extrajudicial também, que possuem ações judiciais, ainda que seja um leilão extrajudicial. E eu explico também dentro desses cursos como que você avalia isso, um checklist, para você entrar somente naqueles leilões onde não tem esse risco, esse tipo de problema de alongar o processo por causa de algum problema lá. Por exemplo, às vezes tem uma ação de uso capião lá com um efeito suspensivo, né? De repente vai entrar com efeito suspensivo o leilão. Então, assim, você vai entender dentro do curso como você compra, como você escolhe as melhores oportunidades e foge desse tipo de leilão. Existe leilão com fração ideal e o cara não sabe, cara, como é que você compra o imóvel com fração ideal? Tem imóvel, por exemplo, com usufruto vitalício, o cara não vê um negócio desse. Mas são gravames na matrícula do imóvel. E você tem que saber disso, porque um gravame com uso de usufruto vitalício é só quando o cara morrer. Você vai saber quando é que o cara vai morrer? Não tem como. Então aí você leva prejuízo. Então assim, tudo tem uma solução, mas se você souber o que está fazendo, ou contratou alguém que saiba, esses riscos, né, você não corre. Porque todos os grandes riscos são em decorrência da falta de informação, ou do advogado que não é especialista, ou do investidor que não tem a menor noção do que ele está fazendo, ok? Então, você tem que verificar essas questões. Agora, pode demorar um pouco mais, de repente, 3 meses, 4 meses, para desocupar um imóvel? Pode acontecer. Então, na verdade, o único risco efetivo que existe nos leilões é da demora, mas isso não significa que você vá perder dinheiro com isso, não perde. E também tem que saber atuar, saber colocar a fundamentação correta. Primeiro, fazer a análise da documentação correta para evitar aqueles casos que indicam já problemas, né? Ou tem ações pendentes que podem dar o efeito suspensivo nos leilões, tá? Esse é um caso. E o outro caso no caso, né, da demora mesmo, depende para desocupar o imóvel, se você fundamentar errado ou se o juiz também for um pouco enrolado, mas existem formas de você resolver isso. Então pode demorar um pouco a mais, né, do que você está prevendo. Por exemplo, na Bahia, os processos são demorados, Rio de Janeiro, processos demorados. Então você tem que saber até onde comprar. Porque tem regiões onde a justiça é muito lenta. Ou ela está, né, com muito processo, está com serventuários reduzidos, tudo você tem que dar uma olhada antes, porque pode né, alongar um pouco mais. Mas quando você entra nesse tipo de investimento, que é investimento para um perfil conservador, para moderado, você tem que sempre pensar em um ano, tá? Em um ano, entre comprar, né, desembaraçar e vender. E aí, então, você está procurando aí qual é o percentual de lucro, a margem de lucro para um ano. Sempre considera isso, tá? No mínimo um ano. Você consegue fazer em menos tempo? Sim. Você consegue fazer em 8 meses, 9 meses, às vezes 6 meses, dependendo do caso. Nós temos um caso, por exemplo, em Praia Grande, que o imóvel vendeu em 1 mês, tá? Vendeu em 1 mês. Então, cada caso é um caso. Existe uma dica bem legal de como você encontra os melhores lugares para comprar imóvel independente, né? Que você não more lá. No Brasil, quais são as melhores cidades, os melhores bairros, tá? Existe uma dica para isso. Eu vou passar isso para os assinantes aqui do canal. Se você quer saber dessa dica, cara, assina o canal. Eu vou gravar esse vídeo, vou divulgar somente para os assinantes desse canal. Então você clica aqui abaixo, né? Aqui na descrição, você assina o canal e já ativa a notificação, porque sempre que sair um vídeo importante, relevante, com uma dica, de repente você não vai achar nem em curso, você vai ser notificado. Então, como comprar imóveis, por exemplo, em algumas regiões aí que você pode hoje arrematar imóveis no Brasil todo, tá? Em qualquer lugar. Mas existe uma dica muito legal aí para quem quer comprar e saber onde são os melhores lugares, onde os imóveis têm, que tipo de imóvel e quais são as cidades e bairros que esses imóveis têm maior liquidez, independente de você morar lá, tem como você saber disso, tá? E eu vou te ensinar a fazer isso se você for assinante. Então você clica aqui, né? Entra como assinante, depois eu vou divulgar esse vídeo somente para os assinantes. Combinado? Tá? Então o risco pode ser da demora, tá? Mas perder dinheiro, cara, só se você não tá sabendo, né, não souber o que você tá fazendo. Tem aventureiro? Tem um monte. Tem um monte de aventureiro. Perde dinheiro? Perde dinheiro. Sempre que você ouvir alguém falar, perdi dinheiro no leilão, cara, pode verificar. O cara fez, né, alguma bobagem lá por falta de conhecimento. Ou pegou um advogado que não tem nenhuma experiência e não é um especialista em leilão de imóvel. Vai ter problema? Lógico que vai ter problema. Se não quiser ter problema, aprenda a fazer. Quer mais informações sobre arrematação acelerada, sobre especialistas em leilões? Aqui abaixo na descrição, tá? Tem os links aí para você ver como é que funciona. Ok? A gente se vê então no próximo vídeo.